De volta com Rede Família Esportes, vamos falar agora de elegância. Desde 1921, a Garbo é sinônimo de roupas masculinas com estilo, qualidade e cortes perfeitos. Hoje, a Garbo conta com mais de 45 lojas espalhadas em grande parte do Brasil. Apesar de ser uma marca com tanto tempo de existência, continua atual. E desde a escolha das suas peças, de cada coleção até os pontos de venda, são pensados para transmitir exatamente o conceito de modernidade e qualidade. E em qualquer loja Garbo, a variedade de produtos é grande. Isso ajuda a vestir bem todos os estilos de homens, dos mais clássicos até os mais descolados. São gravatas, ternos, blazers, paletós, calças, camisas, calçados e também acessórios. O homem elegante tem 2 endereços em Campinas para se vestir com qualidade e estilo. Shopping Iguatemi Campinas, você pode acessar através do telefone, o 3251-3901, ou no Campinas Shopping, através do telefone 3267-3935. Garbo, a número 1 em moda masculina. Eu recomendo as lojas Garbo para você que quer se vestir com muita qualidade. Copa do Mundo Sub-20, na Turquia, última rodada pelo Grupo B. Coreia do Sul e Nigéria pediram forças. Os africanos fizeram 1-0 aos 9 minutos de jogo, com o gol de Kayode de cabeça e avançaram para as oitavas de final da competição. Aí então, gol de cabeça, o Kayode fez 1-0 e avançou à próxima fase, as oitavas de final. Aí o Campeonato Mundial Sub-20, Nigéria venceu e avançou, né? Um bom time, a Nigéria já começa já tendo esse bom time já desde do início da competição. Isso é bom. Tem 3 anos a mais, mas tudo bem. Ah, mas isso é fácil, né? Os gatos são grandes lá. Não, até porque eles nascem num ano, são registrados 3 anos depois. Fazer o quê, né? Aí quando chega nas competições oficiais, aí equivale e aí eles não chegam a lugar nenhum. Agora quando é competição sub-20, sub-17, os caras têm 3, 4 anos a mais lá, mas tá registrado. Só que eles registram bem posteriormente. Por isso que eles chegam. É. Eles são muito fortes. Classificados antecipadamente para as oitavas de final, Espanha e França se enfrentaram nesta quinta-feira pela última rodada do Grupo A do Mundial Sub-20. E os espanhóis levaram a melhor, vencendo por 2-1. Alcácer abriu o placar para o time espanhol aos 23 minutos do primeiro tempo. Ali bateu o Alcácer, bateu... Deu fora. Esse primeiro foi o primeiro lance, né? Depois vem aí... Essa aí foi o da França, né? O primeiro lance foi da França, o francês, batendo forte, ela chocou-se contra o travessão e acabou saindo. Aí o gol da Espanha, o Alcácer, na saída do goleirão francês, fazendo 1-0. Aí mais um lance da equipe francesa, o empate, 1-1. Os franceses diminuíram com Vion. Um cruzamento rasteiro, né? Aí falou que estava impedido, estava um pouquinho à frente, né? O bandeirinha acabou não dando. E aí na saída do goleirão espanhol acabou diminuindo e estabelecendo a vitória dos espanhóis por 2-1. Com o Brasileirão que retorna daqui a uma semana, o mercado da bola entre os grandes do Brasil é o destaque agora do Rede Família Esportes. Põe na tela. O mercado da bola pelo Brasil segue agitado. Tem jogador saindo e chegando no Botafogo. O meia Andrezinho é mais um a deixar o clube. Reserva no time de Oswaldo Oliveira, o jogador está de malas prontas para jogar na China. No novo clube, o camisa 17 será treinado pelo também brasileiro Alexandre Guimarães, ex-técnico da Costa Rica. E o clube anunciou nesta quinta-feira que tem um pré-contrato assinado para contar com o jovem zagueiro Dankler a partir do dia 14 de julho, quando encerra o vínculo dele com o Vitória, clube onde foi formado. Ele assinará contrato com o clube da Estrela Solitária por 3 anos. No São Paulo, a situação do lateral esquerdo, Cortez, deve estar próxima de um desfecho. Ele está próximo de acertar com o futebol europeu, mais precisamente o ucraniano. Nesta quinta-feira, Adalberto Batista, diretor de futebol do clube, confirmou que o jogador está bem perto de um acerto com o clube da Ucrânia, que não foi revelado.
Encostado no Santos e liberado para negociar sua transferência, o atacante Ezequiel Miralles pode voltar ao Colo-Colo do Chile. Nesta quinta-feira, o argentino admitiu em entrevista ao jornal chileno La Nación que sabe do interesse da equipe que o projetou para repatriá-lo para a próxima temporada. E o clube da Vila Belmiro também foi às compras e reforçou as laterais. Após acertar com o lateral direito Cicinho da Ponte Preta, o Santos contratou nesta quinta-feira o Mena, da Universidade do Chile. O anúncio de Mena acontecerá apenas na próxima semana. Após deixar o ABC de Natal na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Paulo Porto mantém contato com dirigentes de clubes para voltar ao batente. E ele já pode acertar com algum clube na próxima semana. Com o encerramento da Copa das Confederações, que vai acontecer neste final de semana, vários clubes na Série B e Série C têm interesse em mudar seus treinadores. Nandão, e essas negociações no mercado da bola, qual delas chamou mais atenção? Se todas estão dentro daquilo que você já imaginava? Não, já imaginava. Agora o Andrezinho já deu o que tinha que dar no Botafogo. O Cortez, me parece que tem interesse do futebol carioca, né? Agora a informação chega do Fluminense, que gostaria de contratar. Eu também acho que... Né, mas a tendência é voltar para o futebol carioca. Agora surge essa informação que ele pode ir para fora do país, ele tem a boa futebol sorte. Ucraniano. Tem dinheiro lá também. Tem muito dinheiro. Aliás, um dos mercados que mais cresce hoje em termos financeiros. Ele não se deu bem no São Paulo, não foi bem, teve essa oportunidade. E sorte para ele. O Andrezinho também, que já deu o que tinha que dar no Botafogo. Nos outros, boa sorte a eles. E o Cicinho, né, que acabou... a Ponte Preta vem perdendo jogadores importantes, né? Perdeu o Kleber pro Corinthians, vai no fazendo zagueiro. Caixa também, né? Perdeu o Cicinho, mas adianta Caixa não joga, né? Dinheiro não joga, né? Exatamente. Aí vai ter que ir às compras. Agora nessa reformulação, e a Ponte Preta não tá tão bem assim no campeonato para poder estar vendendo jogadores importantes. Né? Tá numa situação complicada. E também ressalta o bom trabalho que estava sendo feito, né? Porque se está surgindo interesse de outras equipes, é porque esses jogadores se despontaram e a Ponte fez um bom campeonato paulista. Eu ainda não engulo a demissão do Guto, né? Para mim, foi um erro da Ponte Preta demitir o Guto Ferreira. Só atualizando algumas informações com relação ao Santos ainda, né? Negociações com o Martino esfriam e Peixe busca técnico econômico. Aliás, tá se tornando uma várzea o Santos, né? Buscar o Dorival. Que isso, né? Agora não quer mais o Gerardo Martino, vai buscar agora um treinador econômico, né? As negociações entre Santos e o técnico Gerardo Martino, do New Old Boys, esfriaram. O treinador, que vai deixar o clube de Rosário após a Libertadores, gostaria de descansar por 6 meses. A diretoria do Peixe não estaria disposta a esperar. A contratação, que era vista como certa por alguns santistas, agora está muito longe de ser concretizada. A cúpula do clube alvinegro conversa com Martino desde que demitiu Muricy Ramalho no final de maio. O nome do técnico, inclusive, foi indicada por Marcelo Bielsa, com quem o Santos também conversou, mas acabou batendo o martelo, porque o treinador, que acaba de deixar o Atlético de Bilbao da Espanha, também só aceitaria assumir em janeiro. Pupilo de Bielsa, além de ter o estilo ofensivo e ser uma novidade no mercado brasileiro, Martino se enquadra na nova política salarial do Peixe. A ideia era pagar cerca de R$350 mil para o treinador, cerca da metade que era gasto com Muricy Ramalho. O que você acha dessa situação? Uns caras forgados também, não? Primeiro, só quer trabalhar daqui 6 meses? O Bielsa, fica aí, eu venho em janeiro. Esse aí quer descansar, eu quero um descanso de 2 dias seguidos, eu não consigo. O cara quer 6 meses de descanso, pô. Santos, pô, vai buscar o Dorival, pô. Vai buscar aqui dentro de casa. Já viu que não dá certo buscar lá fora. Tem aí vários treinadores bons aí. Pô, o Dorival é a cara do Santos, pô. É a cara do Santos. Aí ficar demorando muito, aí não acerta o time para a sequência aí do segundo semestre. A situação já não tão bem no campeonato, né? Agora, 6 meses de folga. Muita coisa, não? Pô. Pô, queria eu ter um emprego que me desse 6 meses de folga. Vamos falar agora do Palmeiras, né? Na volta de Valdívia, Palmeiras vence a Lusa em jogo treino na academia. O Palmeiras mostrou nesta manhã parte de sua nova cara para o segundo semestre. Ainda sem contar com Ayrton e Henrique, vetados pelos médicos, mas com o reforço de Valdívia, o Verdão venceu a Portuguesa por 3-0
na academia de futebol, no último jogo-treino antes da volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Vinícius e Leandro abriram o marcador enquanto os titulares estavam em campo. Na etapa final, Caio fechou o placar. O principal destaque da partida foi mesmo o chileno, ainda sem ritmo de jogo. São mais de 100 dias sem atuar uma partida oficial. Pelos diversos problemas físicos, Valdívia ditou o ritmo da equipe com passes longos e curtos e boa participação ofensiva. Em uma enfiada, deixou Leandro em condições de selar a vitória da equipe titular. O meia atuou os primeiros 50 minutos do jogo-treino. Com Valdívia desde o início, Gilson Kleina escalou o Palmeiras no 4-2-1-3, apostando na velocidade dos homens de frente. O Verdão atuou com Fernando Praz, Luiz Felipe, Thiago Alves, André Luiz e Juninho, Márcio Araújo, Charles e Valdívia, Leandro, Serginho e Vinícius. A Lusa, comandada por Edson Pimenta, atuou com Gledson, Ivan, Lima, Valdomiro e Luan, Dejair, Correia, Souza, Canhete e Jean Mota e o Diego à frente. Olha, o Palmeiras começa bem, né? Demonstrando uma nova cara pro torcedor palmeirense. O senhor tá lendo a notícia, é de agora ou de um ano atrás? De hoje. De hoje? O Isso. Valdívia jogou? Jogou. O Valdívia jogou onde? Jogou. Que fase, hein? Que fase. Após Você sabe 100 com quem dias. que ele se contundiu ou não? É. Contra quem? Contra quem? No final do jogo contra o 15 de Piracicaba, que eles iam Verdade. tomar uma piaba em Piracicaba. O Paulinho perdeu o quarto gol e na sequência, nos acréscimos, eles empataram em 3-3. Foi naquele jogo, no último, praticamente o último lance do jogo, o seu Valdívia acabou se machucando e depois não jogou mais na Sociedade Esportiva Palmeiras, está voltando agora. Pô, o Português toma 3 e Palmeiras também. É o fim de carreira, né? Vamos falar agora do São Paulo. Ney Franco perde Paulo Miranda e mantém atacantes em coletivo em Cotia. São Paulo fez nesta quinta-feira o primeiro coletivo desde a reapresentação do elenco após a parada do Campeonato Brasileiro. De olho em no amistoso desse sábado contra o Flamengo e na primeira final da Recopa Sul-Americana contra o Corinthians, na quarta no Morumbi, o técnico Ney Franco esboçou a equipe titular no 4-2-3-1, mas foi atrapalhado pela lesão sofrida por Paulo Miranda. No segundo tempo da atividade em Cotia, o zagueiro dividiu uma bola de lado de campo, né, e caiu reclamando de muitas dores. Foi examinado e ele acabou sofrendo uma fratura e não jogará nesse sábado, além de ser dúvida para o grande confronto do Clássico contra o Corinthians. No coletivo, o time titular treinou com Rogério Ceni, Douglas, Lúcio, Paulo Miranda e Juan, Denilson, Rodrigo Caio, Paulo Henrique Ganso e Aloísio, Luiz Fabiano e Oswaldo. Essa deve ser a formação do São Paulo para enfrentar o Flamengo amanhã e deve ser a formação sem o Paulo Miranda, aí deve ser o Tolói que deve assumir essa função para enfrentar o Corinthians na próxima quarta-feira. Os caras estão levando muito a sério essa decisão da Recopa. São Paulo já está concentrado, perdeu agora o Paulo Miranda, mas pode ser que não seja problema. Acertou a situação do Luiz Fabiano. Já estão concentrados, eles estão lá em Cotia já há alguns dias para essas duas partidas contra o Corinthians. Estão levando muito a sério essa decisão de mais um título internacional. Falando um pouco do Corinthians também, com o jejum do ataque, defesa vira trunfo do Corinthians em 2013. Os atacantes do Corinthians vivem jejum de gols desde 28 de abril. Naquela oportunidade, o Timão goleou a Ponte Preta por 4-0 nas quartas de final do Campeonato Paulista. Aí Emerson Sheik, Alexandre Pato, Romarinho e Paulo Guerreiro. Com a seca dos responsáveis, né, pela feitura dos gols, balançar as redes, a consistência da defesa alvinegra ganhou destaque. Gil e Paulo André formaram a dupla menos vazada ao longo do estadual. Desde o jogo em Campinas, o Corinthians disputou 10 partidas entre Paulistão, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Marcou 7 gols, sendo que apenas um saiu dos pés do atacante. Emerson Sheik fez o gol da vitória contra a Ponte Preta no Brasileiro. O resto foram todos eles marcados por volantes e o sistema defensivo do Corinthians. Com a pausa para a Copa das Confederações, o técnico espera ter nivelado os dois setores. O primeiro teste será contra o rival São Paulo no próximo dia 3 no estádio do Morumbi, pela Recopa Sul-Americana. Aí o técnico Tite, né, treinando esse time, tentando dar um equilíbrio entre o sistema de ataque e o sistema defensivo. Não. Aliás, faz muito tempo que o Corinthians... o jeito Tite é assim, é 1-0, 2-1, aquela coisa... É difícil você ver uma goleada no Corinthians.
É muito difícil. E vem se destacando aí o setor defensivo. Só que tem um problema, né? O Corinthians tinha um artilheiro da defesa chamado Paulinho, que é volante. Estão ainda conversando para ver se o Paulinho joga ou não. Paulinho deve jogar as duas partidas. Deve jogar sim. num acordo. Num acordo não, porque ele nem disse se vai ou não ainda. Ainda não sabe se vai ainda. É o que nós falamos só na segunda-feira que vão se reunir, não sabe nem se na segunda-feira também. Se ele falar não, é não, já falamos isso aqui. Se ele falar não quero, não vou, acabou. E o Corinthians tinha o Paulinho, tomara que o Paulinho jogue aí, mas que o ataque do Corinthians está devendo faz tempo, tá. Tá, é verdade mesmo. Nesta sexta-feira, 2 dias da final da Copa das Confederações, estamos encerrando o quadro Essa é a Nossa Seleção, com ele, que mesmo com um jeito turrão, ajudou o Brasil a voltar a ter moral com 4 vitórias nessa Copa das Confederações. Luiz Felipe Scolari. Vamos ver. Dia 9 de novembro de 1948, na cidade gaúcha de Passo Fundo, mais uma criança que nascia. Luiz Felipe Scolari, o xerifão que encerra o quadro do Essa é a Nossa Seleção. O início da carreira de jogador foi no Aimoré, equipe de São Leopoldo. Quem incentivou o Felipão a jogar bola foi seu pai, Benjamin Scolari, que também foi zagueiro do mesmo clube. Luiz Felipe Scolari se destacou em campo como um jogador raçudo e com capacidade de liderar o time, o que o tornou capitão de algumas das equipes das quais jogou. Após o Aimoré, ele jogou no Caxias por 7 anos. Depois atuou no Juventude, Novo Hamburgo e CSA de Alagoas, clube no qual ele ganhou seu único título como jogador, no ano de 1980, o Campeonato Alagoano. Felipão pendurou as chuteiras no ano de 82. Porém, não foi como jogador que o técnico brasileiro teve maior repercussão. Por ser um líder nato, Luiz Felipe não ficou parado e foi logo chamado para ser técnico do CSA de Alagoas. Após a experiência inicial, treinou o Pelotas e o Al-Shabaab, da Arábia Saudita. Em 87, levou o Grêmio ao tricampeonato gaúcho. O primeiro título nacional do técnico veio em 1991, quando ganhou a Copa do Brasil pelo Criciúma. Após passagem pelo Tigre, foi para o Oriente Médio novamente e após retornar, agora como técnico do Grêmio novamente, conquistou vários títulos. Copa do Brasil de 94, Libertadores da América de 95. Também ganhou pelo time gaúcho o Campeonato Brasileiro de 1996, quando a equipe gaúcha venceu a Portuguesa de Desportos. Após dirigir um clube japonês, o Júbilo Iwata, ele foi contratado pelo Palmeiras. Lá, conquistou a Copa do Brasil de 98 e a Libertadores da América em 2001. Felipão foi junto ao Palmeiras para Tóquio para disputarem o Mundial Interclubes. Porém, o time, que até jogou bem, perdeu por 1-0 para o Manchester United. Após a derrota no Mundial, Felipão foi para o Cruzeiro e pouco tempo depois tornou-se técnico da seleção brasileira. Esta é a parte principal da carreira dele, pois Luiz Felipe Scolari pegou um verdadeiro problema. Uma seleção que não ganhava de ninguém e que quase fica de fora da Copa de 2002. Pois é, em um ano ele conseguiu arrumar a casa e consagrou-se pentacampeão mundial com a Canarinha. Após o final da Copa do Mundo, ele foi dirigir a seleção portuguesa, a qual foi vice-campeã europeia e conseguiu chegar às semifinais da Copa do Mundo de 2006. No dia 1º de julho de 2008, Felipão torna-se técnico do Chelsea. Porém, sua passagem por lá foi relâmpago e durou até 9 de fevereiro de 2009. Após a passagem pelo maior clube em sua carreira, Felipão dirigiu um clube no Uzbequistão, o Bunyodkor, por 1 ano e teve mais uma passagem como técnico do Palmeiras, até quase o final de 2012, quando reassumiu a seleção, tomando o posto deixado por Mano Menezes. Hoje, após 4 vitórias e 100% na Copa das Confederações, o personagem mais carrancudo, porém vitorioso, do Essa é a Nossa Seleção, pode levantar neste próximo domingo mais uma taça com a Canarinha. Boa sorte a toda a seleção brasileira.
Vamos lá! Boa sorte ao nosso treinador Felipão e aos seus comandados também. Você conhece o Draft da NBA? É o evento que ocorre todos os anos antes da temporada da NBA começar. As equipes selecionam os novatos para a disputa do maior campeonato de basquete mundial. Os jovens talentos do basquete universitário norte-americano são os preferidos do draft. Ontem teve o da temporada 2013-2014 e 2 brasileiros foram escolhidos. Vamos conferir. Na noite de ontem aconteceu no Barclays Center, em Brooklyn, Nova York, o draft do NBA. O draft é quando os times da NBA escolhem atletas calouros para a próxima temporada. A grande surpresa na noite ficou por conta da escolha de Anthony Bennett, o primeiro canadense a ser o número 1 da escolha. Ele vai jogar pelo Cleveland Cavaliers, do brasileiro Anderson Varejão. O pivô carioca de 2,13 m, Lucas Bebê Nogueira, de 20 anos, e Raulzinho Neto, 21 anos, realizaram o sonho de criança ao serem escolhidos. A partir da próxima temporada, os 2 brasileiros devem passar a integrar o elenco do Atlanta Hawks e Utah Jazz. Com a entrada deles na principal liga de basquete mundial, serão 7 brasileiros: Thiago Splitter, Anderson Varejão, Nenê, Scott Machado e Fabi Melo. Leandrinho está sem time, mas pode seguir na temporada que vem. Boa sorte aos brasileiros que mais uma vez vão brilhar na NBA 2014, né? Vamos a mais uma parada do Rede Família Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta no terceiro bloco, trazendo muito mais para você.